Você já assistiu algum filme, desenho ou qualquer obra onde tinha algum personagem meio suspeito que algo na sua cabeça dizia esse queima? Pois é, existem muitos personagens por aí que são gays, tipo, gays mesmo. Alguns são muito escancarados, fazendo com que qualquer um perceba. Já outros deixam um pouco mais por baixo dos panos, fazendo com que não seja tão fácil de notar. Foi pensando nisso que eu resolvi analisar muitos personagens famosos e que marcaram a infância de muita gente e, com estudos científicos e embasados, chegar à conclusão de que... É muito viado! Então, por isso mesmo, eu resolvi fazer uma tier list de personagens que, na minha opinião, e alguns nem tão opinião assim, são gays. E, obviamente, não tem nada de errado nisso, né? Se você for aí comentar, nossa, destruiu a minha infância, eu gostaria de saber por que o fato desses personagens serem lá ele é ruim pra você. A culpa disso tudo não é minha, tá bom? Eu apenas vim informar vocês, até porque é um tema deveras interessante e bom de se ter conhecimento. Mas enfim, eu vou apresentar para vocês os elementos dessa tier list, né? E as categorias que eu pensei ali de colocar o nome, enfim. Bom, temos aqui os seguintes personagens: Fred Jones, de Scooby-Doo, Scar, de Rei Leão, Cusco, lá do filme A Nova Onda do Imperador, A Pantera Cor-de-Rosa, Encantado, de Shrek, Bob Esponja, né, do desenho Bob Esponja, C-3PO, lá o robô de Star Wars, ele, o vilão lá das Meninas Superpoderosas, Capitão Gancho, o vilão do Peter Pan, né, Xerxes, do filme 300, Jafar, o vilão do Aladdin, James, de Pokémon, Gato de Botas, Danny Phantom, né, esse personagem aí que é do desenho Danny Phantom, Smithers, de Os Simpsons, Hades, lá do filme Hércules, Bruce Wayne, né, o Batman, e Patrick Bateman. Sim, é personagem pra caramba. E esses personagens entrarão nas seguintes categorias: muito gay. Quando o personagem é escancaradamente gay, qualquer um bate o olho e nota tal característica. Não é um mistério pra ninguém. Abaixo temos a categoria nem esconde. Aquele personagem que nem tenta esconder pra ninguém que é gay, não tenta guardar segredo, sabe? Não mantém isso a 7 chaves, entendeu? Se notar, notou, se não notar, tô nem aí. Aquele personagem que só deixa acontecer, entendeu? Galera, eu esqueci de gravar a parte explicando essa próxima categoria, que é tenta esconder. Que basicamente são aqueles personagens que tentam esconder que são gays, né? Que tentam manter isso em segredo, que não querem que ninguém descubra. É isso, obrigado. E por último temos a categoria consegue esconder, que é quando aquele personagem é tão discreto, né, não aparenta ser o que realmente é, entendeu? Não tem o visual de gay, não fala como gay, não age como tal, simplesmente ele consegue esconder de praticamente todo mundo. Enfim, vamos começar. Começando pelo Fred, né, o Fred Jones de Scooby-Doo. Ah, Fredão, pra mim você tenta esconder de toda maneira, mas falha miseravelmente. Ele vive com uma gangue, né, buscando por vilões em locais abandonados, vive colado no Scooby-Doo e o Salsicha, né, mas pra mim o principal detalhe: o Fred, ele nunca dá bola de verdade pra Daphne. Ela se joga pra cima dele, às vezes tropeça assim, ali propositalmente, né, pra cair nos braços dele, mas ele tá mais preocupado com o lenço que vai combinar mais com o suéter dele e tá cagando pra Daphne. Essa é a real. Desculpa, é que meus amigos estão lutando. Meus novos irmãos vão me ensinar um novo golpe chamado Tapioca Feliz. Eu não sei muito bem o que é, mas pelo que parece, eu vou estar vendado e serei jogado no pudim. Até mais. Mal posso esperar para pegar o Johnny. Nem Scar. Pô, o Scar, né, mano? Apesar de ele ser um leão, né, o vilão do filme Rei Leão, eu vou te falar que ele nem esconde. Ele pode nunca ter dito, mas a energia está toda ali. Veja bem, a sua maneira de se comportar, toda dramática e exagerada, ele nunca demonstra interesse por mulheres. A sua relação com seu irmão Mufasa, que é o líder, né, e o símbolo de masculinidade, é marcada por inveja e ciúmes, o que pode ser mais uma rivalidade emocional do que uma disputa tradicional por poder. Pô, ele se recusa a rugir como os outros leões.
Ele tá sempre, né, com aquele olharzinho de desprezo, sempre amargurado, com aquela vibe de vocês são burros demais pra mim. Então eu coloco o Scar em Nem Esconde. Os sinais estão todos aí. Agora temos o Cusco, né, lá da animação A Nova Onda do Imperador. E assim, cara, o Cusco não é que ele é gay, ele é o conceito de gay. Ele é tipo um desfile de moda ambulante, né, totalmente afeminado, exige brilho em tudo, ele se ofende com qualquer crítica à sua estética. Pô, ele rejeita uma fila inteira de mulheres pretendentes, fazendo questão de criticar a aparência de cada uma delas. Deixa eu ver. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. Você jura que não tinha nada melhor? Pô, parece que ele tem uma rivalidade com as mulheres. E, cara, o arco de redenção do Cusco é quando ele encontra um homem camponês musculoso. Não tem como. O Cusco é muito gay. A Pantera Cor-de-Rosa. Esse famoso personagem aí, né, não é muito fácil identificar a sua homossexualidade, não. Mas ela está lá. Apesar de nunca ter dito uma única palavra, o seu comportamento, para mim, já é o suficiente. Já diz tudo. A sua maneira de andar, sempre com um rebolado mexendo os quadris calculadamente, a sua maneira de manipular as situações com seu charme silencioso. Ele age como se estivesse em uma trilha sonora de jazz o tempo todo. Ele é tipo um gay misterioso. Por isso eu coloco ele em Consegue Esconder. Agora temos o Encantado, personagem lá de Shrek. Pô, eu acho que eu posso definir o Encantado como um homem que vive pela estética. Pô, ele fala como se estivesse sempre numa peça de teatro atuando. Acho que ele tá mais preocupado com o cabelo dele do que com o trono. Sério, ele tem uma obsessão pela própria aparência. O tom de voz dele, afeminado, são sinais claros. Ele é aquele tipo de personagem que tá bem no armário. Ele não tem coragem de admitir suas reais intenções. Ele prefere pagar de príncipe ideal, entendeu? Aquele estereótipo de príncipe encantado. O jeito como ele trata a Fiona também tem todo aquele toquezinho de eu tô fazendo isso só porque todo mundo espera que eu faça isso, entendeu? Shrek, o que você tá fazendo? Estou só interpretando meu papel, Fiona. Você botou batom nos lábios? Sabor cereja. Quer experimentar? Mas o que deu em você? Mais docinho. Pô, pra mim, o Encantado claramente tenta esconder, mas falha miseravelmente. Bob Esponja, esse querido personagem, né, que é protagonista de um dos melhores desenhos já feitos, na minha opinião. E que bom, é gay, né? Ele mora num abacaxi, tem um caracol de estimação, ele é tipo aqueles pais de pet, né? Aqueles caras lá que tem cachorro e dizem que eles são seus filhos. Ele decora sua casa com florzinhas, ama cozinhar, faz amizades com águas-vivas, tem uma risada histérica bem suspeita, ele possui um amor platônico pelo Lula Molusco e tem uma relação muito intensa com o Patrick que, vou te falar, às vezes parece algo muito além da amizade. Então, cara, eu coloco o Bob Esponja em muito gay. Ele tem tudo o que é preciso para estar nessa categoria. Inclusive, cara, eu acho que ele até é oficialmente gay, né? Eu não pesquisei, mas eu já ouvi algo por aí que o Bob Esponja já é confirmado que ele é gay. Então, eu vou colocar ele muito gay mesmo, é ali que ele pertence. C3PO, o robozão lá de Star Wars. Eu não tenho dúvida alguma de que ele é gay. Só ainda não tenho total certeza de em qual categoria eu vou colocá-lo. Ele é o gay intelectual da galáxia. Ele é o tipo que vai corrigir a sua gramática enquanto vocês estão fugindo de um tiroteio no espaço. Ele anda rebolando, tem as mãos sempre tensas, vive colado no R2-D2 como se fossem um casal amargurado que já passou por 3 divórcios. Como fomos nos meter nessa enrascada? Sinceramente, eu não sei. Parece que fomos construídos para sofrer. É o nosso destino. Preciso descansar, senão me desconjunto. Minhas dobradiças estão quase emperrando. Vive preocupado, sempre reclamando, sempre fazendo drama, nem um pouco discreto. Então, pensando bem, eu vou colocar o C3PO em Nem Esconde. Mas quase muito gay, viu? O robô viado. Agora ele, literalmente, ele,
um dos vilões das Meninas Superpoderosas. E assim, eu acho que nem é preciso tanta explicação, né? Porque é só você olhar pro personagem, seu visual, usando vestido vermelho, salto alto, maquiagem, seu comportamento exagerado, é o combo perfeito. Cobrasante, você não as destruiu mesmo, não é, gata? Como pode deixar as meninas super poderosas te humilharem desse jeito? Sua coisinha. Se tu mostrar esse personagem pra alguém que não conhece, que nunca assistiu o desenho, vai pensar que não é ele, mas sim ela. Esse personagem, ele extrapola um pouco, né? Não tem como eu colocar ele em algum lugar a não ser muito gay. É meio óbvio. Agora temos ele, Capitão Gancho, o vilão, né, do universo de Peter Pan. E, cara, pra mim o Capitão Gancho, ele tenta esconder a sua verdadeira essência, né, por detrás daquele figurino exagerado e a sua obsessão pelo Peter Pan. Quem usa uma roupa com aquele bordado, aquele cabelo, aquele bigodinho milimetricamente curvado, é porque não tá nem aí pra nada. Além disso, a maneira como ele lida com seus subordinados, né, sempre com um tom exagerado de dar ordens, a sua risada malvada, tudo isso cria uma vibe de personagem que claramente não tá tentando esconder a sua natureza. Então, Capitão Gancho, pegue o seu gancho e vá pra categoria Nem Esconde. Avançando com a tier list, agora temos o personagem Xerxes, lá do filme 300. Um baita filme. Esse personagem aí, né, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, esse grande ator brasileiro, e o Rodrigo Santoro não é gay, mas o Xerxes é com certeza. Começando pela sua estética, né, o personagem já aparece de cara ali, né, todo montado de ouro, com aquelas correntes, piercing, maquiagem, ele chega perto do Leônidas e tenta seduzi-lo. A maneira como ele se aproxima dele, com aquela voz suave e uma aura de poder misturada com sensualidade, é uma clara tentativa de conquistar o rei espartano. Tem aquele momento em que ele oferece poder e riquezas em troca da sua rendição, quase como se estivesse dizendo algo como: "Não precisa lutar, querido. Vem para o meu lado e eu te darei tudo o que desejar." Imagine o destino de suas mulheres. Não conhece as nossas mulheres. Eu poderia ter trazido elas, julgando pelo que tenho visto. Eu não preciso dizer mais nada, né? É por isso que eu coloco Xerxes em Nem Esconde. Agora temos Jafar, o famoso vilão de Aladdin. Ele tenta esconder, faz questão de ser mais misterioso do que realmente é. O homem usa um hobby preto com vermelho, chapéu pontudo, ombreiras e uma cobra dourada como bengala. Sim, o cara fica o tempo todo segurando na cobra. Me diz se isso não é gay. A decoração lá do lugar onde ele mora? Totalmente dramática. As poses dele no trono? Teatrais. Ele é um homem solteiro, com um papagaio barulhento, que vive no palácio, que se veste melhor do que todo mundo e que odeia jovens sarados que ficam com garotas bonitas. Ele é o típico vilão que, se não pode ser a estrela, vai fazer de tudo para arruinar o show de quem está no centro das atenções. Então não tem como eu colocar o Jafar em outro lugar a não ser tenta esconder, porque ele tenta, apesar da sutileza passar longe. James, de Pokémon. Esse é outro que pela aparência já entrega muito, né? A sua maneira de se vestir é um tanto excêntrica. Em alguns episódios ele já até vestiu roupas femininas. Quer dizer, ele já usou biquíni e peitos infláveis em algum episódio aí. Ele não se importa, ele gosta disso na verdade. Ele não é meio afeminado, ele é quase uma alegoria ao orgulho gay. Eu sou James, o seu mestre, me obedeça. Miolo mole, se é o mestre dele, não acha como se estivesse com medo. Mas eu tô com medo. Eu até acho que ele se encaixa bem na categoria Nem Esconde. Mas pelo fato dele já ter usado biquíni, peitos infláveis, possuir todos os trejeitos femininos possíveis, ele vai pra muito gay. O próximo gay que nós temos aqui é ele, Gato de Botas. Ah, você não me engana com esse seu estilo de espadachim latino não, hein, Gato de Botas?
Ele finge que é o garanhão, todo conquistador de gatinhas, mas no fundo a gente sabe. O drama é muito ensaiado, o charme muito calculado e as botas estão mais pra salto alto. E vamos ser sinceros, tá? Quando ele faz aquele olharzinho bonitinho, com aqueles grandes olhos de gatos, aquele charme exagerado, ele não tá tentando ser fofo. Não, ele tá dando uma aula de sedução. Sua busca por aventuras é, na verdade, uma busca por algo a mais. Validação. E se isso não for a energia de um gay que só quer ser reconhecido pelo que ele é, eu não sei de mais nada. É, gato de botas, você claramente tenta esconder, mas quem usa capa, faz pose pra tudo, dá pirueta no meio da luta e lança aquele olharzinho safado pra qualquer um, tá na verdade escondendo o batom no bolso. É gay. Eu sou el gato de botas, amado por todos. Agora temos aqui o queridíssimo Danny Phantom, que é um adolescente introspectivo e que vive uma vida dupla e esconde quem ele realmente é. Tá, mas por que o Danny Phantom ele é gay? Bom, ele é o tipo de personagem que tem um estilo muito próprio, né? Com aquele visual todo descolado e uma vibe de quem tá tentando salvar o mundo enquanto tenta descobrir a si mesmo. A questão é que o garoto é absolutamente apaixonado pela sua identidade secreta. Ele meio que tem uma obsessão por ela. Quando ele vira o Danny Phantom, ele vira algo a mais, algo extra, sabe? Algo cheio de glamour, com direito a cabelo espetado e visual gótico. E não me venha com o papo de eu só sou um adolescente lutando contra fantasmas. Não, amigo. Danny está ali construindo o seu look de super-herói com mais charme e estilo do que muito herói de Hollywood por aí. Ele quer ser o centro das atenções. Óbvio, tem a questão da namorada, né? A relação dele com a Sam. Primeiro de tudo, ter uma namorada nunca foi garantia de hétero, nem na vida real, nem na ficção. Fica a dica. E a relação deles dois nunca teve muita química, né? Parece mais que os roteiristas empurraram isso para cumprir meio que uma cota de casalzinho, que todo personagem desse tipo tem que ter uma namorada, tipo o Peter Parker, né? Tem a Mary Jane e tudo mais. Inclusive o Peter Parker parece bem gay, mas enfim. Eles são amigos desde sempre. E aquela coisa de amigos que viram namorados é só a forma mais segura que o personagem gay encontra para não parecer gay, entendeu? Mas eu coloco o Danny Phantom em consegue esconder. Porque a maioria das pessoas, quando vê o Danny Phantom, não associa ele a alguém que é gay. Então isso é sinal que ele consegue esconder muito bem. Ah, mais uma sexta-feira. O que você vai fazer, Smithers? Alguma coisa gay, claro. É? Como? Você sabe, alguma coisa alegre, despreocupada, do tipo, mães, tranquem suas filhas que o Smithers está na cidade. Exatamente, senhor. Smithers, lá dos Simpsons. Cara, eu já vou colocando ele em muito gay, porque uma das principais características do personagem é o seu apreço, né, pelo mesmo gênero. Ou melhor, o seu apreço pelo Mr. Burns. Na verdade, não sei nem se dá pra falar apreço, é paixão mesmo. A forma como ele age em torno de Burns, como ele fica preocupado e obcecado por ele, não restam dúvidas. Ele tem sentimentos fortes, que vão além da lealdade profissional. E o que você fez nesse fim de semana, Smithers? Bem, eu recolhi minha lavanderia e escrevi uma carta pra mamãe e levei o Hércules para ser aparado. E quem diabo é Hércules? É meu Yorkshire Terrier. Ele é meio magrinho, sabe? Aqui tem uma foto. Parece uma piada, né? É tão claro que todo mundo já sabe, até mesmo o próprio Homer. Pô, não tem como. Ele é apaixonado por um senhor velho e calvo que não dá a mínima pra ele. Muito, mas muito gay. Olá, Smithers, que gentileza aparecer depois que minha vida foi salva. O senhor sabia que eu estava namorando? Senhor Smithers? Eu achava que o senhor era, enfim... Não, eu sou hétero, desde que eu comecei a tomar essas injeções a cada 10 minutos. Ai, eu adoro os seios. Seguimos a tier list agora com o personagem Hades, né, lá da animação Hércules, personagem do qual não é muito difícil identificar traços gays. Ele não só domina o submundo, ele faz questão de que todo mundo saiba o quanto ele é superior e dramático. Se existe um panteão dos personagens mais gays da Disney, o Hades certamente está lá em cima, no topo.
Ele se esperneia todo, faz escândalo, grita, ele odeia o Hércules e os Zeus claramente pelos dois serem cabra macho, então o Hades ele queima e claramente nem esconde. Então, Hades, chegou finalmente? Como vai o mundo inferior? Ah, tudo bem. Um pouco sombrio, tristinho e, como sempre, cheio de gente morta fazendo o quê? Agora ele, o gay bilionário de Gotham, Bruce Wayne. Sim, isso mesmo, o alter ego do Batman. No meu entendimento, assim, ele se encaixa muito bem na concepção que eu tenho de alguém que é gay. Pois veja bem, o cara é bilionário, boa pinta, vive cercado por modelos em festas, mas nunca se envolve com nenhuma. Coincidência? Suspeito. Agora olha isso. À noite, ele veste uma roupa colada de couro e vai pra rua enfrentar homens bombados, suados, de máscara, tudo no escuro. Suspeito, né? E onde ele mora de verdade? Na Batcaverna, né? Uma caverna secreta, escondida, onde ele pode ser quem ele realmente é. E para mim, a Batcaverna é uma clara alusão ao armário que se encontra Bruce Wayne. Porque na superfície ele é o Bruce Wayne, normal, hétero, padrão, homem da alta sociedade. Mas lá embaixo, no armário subterrâneo, é onde ele pode soltar o seu eu verdadeiro, intenso, dramático, com frases enigmáticas. E vamos combinar, a relação dele com o Alfred, aquilo é mais do que o mordomo. Ele sabe tudo, cuida de tudo, chama ele de Mestre Bruce, com aquele tom de eu te aceito do jeitinho que você é. Sem falar do Robin, né? Pô, o Robin, um adolescente atlético que usa shortinho, que mora com ele, que é treinado pessoalmente pelo Bruce para ser o parceiro dele nas madrugadas. Pô, e ninguém achou isso suspeito. E tem mais. E o Coringa? Pô, aquela relação dele com o Coringa é a versão sombria do ex que não supera. É tipo aquele só você me entende, entendeu? Tipo, o Coringa, ele quer a atenção exclusiva do Batman. E o Batman responde sempre. É amor reprimido isso aí. Eu acho que eu te convenci, né? Mas assim, apesar desses fatos claríssimos que apontam para a homossexualidade de Bruce Wayne, eu vou colocá-lo em consegue esconder. Porque ele consegue esconder de Gotham City inteira que ele é o Batman. Então, esconder que ele é gay é fichinha. Meu nome é Patrick Bateman e tenho 27 anos. Gosto muito de me cuidar. Faço uma dieta balanceada e faço uma rigorosa rotina de exercícios. Se acordo com o rosto um pouco inchado, eu coloco uma máscara gelada enquanto faço abdominais. Consigo fazer até 1000. E para finalizar a nossa tier list, temos ele, Patrick Bateman, o psicopata americano, o Sigma, o ídolo de uma geração do TikTok. E sem dúvidas alguma, gay. Ele está o tempo todo em busca de uma aceitação que é profundamente ligada ao seu ego, seja no seu comportamento excessivamente arrumado, na sua obsessão pela aparência ou na maneira como ele lida com os outros. A sua maneira de falar sobre roupas, acessórios e o brilho da sua imagem faz você pensar que ele poderia muito bem estar falando sutilmente sobre a sua identidade de gênero, um jogo de imagem e performance muito presente na cultura gay. Com as mulheres, ele é robótico. Quando ele se relaciona, ele prefere ficar se olhando no espelho, para os seus tríceps, como aquela famosa cena lá de quando ele está com a mulher, né, no ato, e fica se olhando no espelho, fazendo umas poses. Isso é o retrato do narcisismo homoerótico. Ele sente mais atração na bolsa da mulher do que nela própria. Lembra da cena dos cartões de visita? Aquele momento erótico em que ele praticamente tem um orgasmo com papel texturizado?
Aquilo foi a coisa mais sensual que ele viveu no filme inteiro. E não foi com ninguém real, foi com um pedaço de papel com um nome masculino. E a cena do Bateman pegando o cara pelo pescoço dentro do banheiro e quase beija o cara, só que acaba desistindo. Não imagina o quanto eu esperei por isso. Desde aquela festa de Natal no Arizona 206. Você tava com uma gravata Armani com umas listras vermelhas. Ele não consegue lidar com isso, então ele recua. Pra mim é muito claro que ele é gay sim, então ele entra na categoria, sei lá, tenta esconder. Eu acho que faz sentido. Mas então é isso, finalizamos a nossa tier list e ela ficou desse jeito aqui. Na categoria muito gay temos eles, Cusco, Bob Esponja, ele, James e Smithers. Na categoria nem esconde se encontram Scar, C3PO, Capitão Gancho, Xerxes e Hades. Um pouco mais embaixo, em Tenta Esconder, estão Fred Jones, Encantado, Jafar, Gato de Botas e Patrick Bateman. E lá embaixo, em Consegue Esconder, estão a Pantera Cor-de-Rosa, Danny Phantom e Bruce Wayne. O que vocês acharam? Concordam? Discordam? Quem vocês removeriam dessa tier list e quem vocês adicionariam? Qual foi o personagem que mais te surpreendeu? Comente aí. Nos vemos em breve.